Boa tarde, amigão síndico, começando mais um Inteligência Condominial, o programa que vem revolucionando o mundo condominial. É a fome, pessoal, meio-dia. Estamos começando nossa Inteligência Condominial, o programa que vem atender o mundo condominial, os síndicos, os moradores, os prestadores de serviço, com muito conhecimento, entendimento, informação. Hoje vamos estar aqui no quadro de Doutora Responde com a doutora Vasconcelos, vou estar com a Patrícia do Síndico para Síndico, e na Engenharia Condominial vou estar com o Cleito da Célio Tecnologia, né? Doutora, tudo bem? Como é que tá? Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Você tá com frio? Aqui sempre faz muito frio, né? Eu já venho preparada. O ar-condicionado, né? Patrícia, é um prazer receber aqui nesse solo sagrado condominial, né? Você que é tão difícil, foi com tantos convites, né? E aí, como é que tá? Bom dia, Thiago, tudo bem? Muito obrigado pelos convites. Desculpa não ter podido vir antes, né? Mas estamos aí, tá tudo bem e estamos aí para participar. Vamos que vamos. Patrícia, que é síndica no condomínio Legrand, referência aqui em Samambaia, né? Tem muitos insights aí, experiência para passar para os síndicos. E vai estar aí no quadro de síndico para síndico batendo esse papo. E lembrando que você pode procurar nas redes sociais Inteligência Condominial no YouTube. Temos também no Instagram Inteligência Condominial e no Facebook o Síndico. E vamos que vamos. Essa semana um tema de direito no quadro Doutora Responde com a doutora Vasconcelos. O tema é taxa ordinária e taxa extraordinária, né, doutora? Doutor, então vamos falar um pincelado aqui. O que seria essa taxa ordinária? Bom, vamos começar com a obrigação do condômino de pagar as taxas, né, do condomínio. Essa obrigação ela vem estabelecida já no Código Civil, no artigo 1336, que estabelece que é um dever do condômino de contribuir para as despesas do condomínio. Ele é obrigado para contribuir, Ele é obrigado. Né? Ele é obrigado. Não tem aquela de, eu não uso isso, não uso aquilo. É obrigação do condômino pagar as despesas do condomínio. E esse pagamento, ele é calculado mediante fração ideal, né? E vem estabelecido ali na convenção. Já que você tocou nesse assunto, doutora, como é que está a situação hoje? Que tem alguma briga jurídica, questão de fração ideal, Olha, está muito polêmica. Principalmente aqui em Águas Claras, eu já vi algumas decisões, um exemplo, né? A cobertura ela é um apartamento maior, porém ela não utilizava nada mais do condomínio, ela só era maior. E aí o condômino pagava uma taxa maior pelo apartamento em razão da fração ideal, o apartamento ser maior, e ele entrou com uma ação e o juiz condenou o condomínio a devolver para o dono da cobertura os valores a mais que ele pagava de diferente dos outros condôminos. Porque ele não tinha utilização a mais nenhuma. Ele não utilizava nada a mais. Teoricamente. Pode falar, Patrícia, fica à vontade. Então, aí já pegando outro exemplo, no nosso condomínio a gente já teve ação assim, do qual o pessoal também entrou na justiça, né, alegando que paga mais, mas não usufrui de nada a mais que as outras unidades. E o juiz não deu a favor. Então, isso que eu ia falar. Só que teve esse caso em Águas Claras que o juiz deu, mas tem juízes que não dão. Tem juízes que consideram que, como já está ali na convenção essa questão da fração ideal, tem que ser seguido o que está na convenção. Que a partir do momento que a pessoa compra naquela condição, ela já tem conhecimento daquilo. Então, está polêmico por isso, porque ainda não tem uma jurisprudência pacífica definida. Se você der sorte pegar um juiz que vai para o lado de que é fração ideal... Verdade. Patrícia, você que mora na cobertura, lá é assim mesmo? É assim, quem mora nas unidades maiores paga uma taxa de condomínio maior. E também assim... Mesmo você que mora no triplex? Triplex. É só uma laje, gente. É só uma lajezinha que tem ali na Samambaia. Aí o que acontece também? Essa taxa... Eu acho que às vezes o que não fica claro para o condômino, doutor, é que essa taxa ordinária, ela está estipulada para pagar as despesas do condomínio, não para fazer melhorias no condomínio. Exatamente. Que às vezes as pessoas confundem muito essa taxa. Que é a definição que eu ia passar para ele agora, porque a taxa tem duas, a taxa ordinária. A taxa ordinária é a contribuição mensal destinada a pagar as despesas de manutenção do condomínio. O que são as despesas de manutenção? Água quando é individualizado, seria a água das áreas comuns, conta de energia, pagamento de funcionários, manutenção de elevadores, piscina, áreas de lazer. Despesas comuns. Inclui também até o seguro condominial, né? Porque é uma despesa anual, recorrente, né? Então é de manutenção do edifício.
Então vamos lá, para o nosso ouvinte síndico, o morador que está aqui nos ouvindo. Então a função da taxa ordinária é para pagar as despesas, para manter o condomínio, mão de obra, por exemplo, né? Então é manter o condomínio em ordem. Isso, as despesas de manutenção do condomínio. Certo, beleza. E o que seria então a extraordinária? A taxa extraordinária, como a colega estava falando, já é a outra que são para fazer as reformas, as melhorias, né, do condomínio. Obra, pintura de fachada, uma aquisição a mais para equipamento para salão de festa ou equipamento de academia. Isso seriam as taxas extras. As taxas ordinárias, elas são pagas pelo condômino. Pela lei do inquilinato, o locatário ele paga essa taxa, a ordinária. Porém, a taxa extraordinária, ela deve ser paga pelo proprietário do imóvel. É porque se entende que é um investimento, né? Exatamente. Seria, por exemplo, a mulher ir no salão de beleza, né? Não usufrui. Quando a mulher vai no salão de beleza, é uma taxa extraordinária, né? Que ela está investindo na beleza dela, né? Para ficar mais claro, né? Então você falou, vamos lá, vamos entender que tem essa confusão hoje no mercado. O inquilino, ele é obrigado a pagar a taxa ordinária. Ordinária. As taxas extraordinárias são do proprietário, então? São do proprietário. Por quê? Porque a ordinária, o inquilino, ele está usufruindo. Porque é a manutenção, limpeza do prédio. E a extraordinária é uma aquisição que normalmente agrega um valor ao imóvel. Por exemplo, obra de fachada, reforma de portaria. Aquilo traz um valor a mais para o imóvel. Então, quem se aproveita disso é o proprietário. Certo. Então, o proprietário que deve estar pagando esses custos. Ô, Patrícia, lá tem muito problema lá nessa situação de taxa ordinária, o pessoal é mais claro lá nessa situação? Na verdade, eu acho que tem muitos moradores que confundem isso, né? Então, por exemplo, assim, às vezes eles falam, olha, tá com... a garagem está precisando de uma reforma, está precisando de uma pintura, e a gente já paga uma taxa de condomínio tão alta, então tem como fazer isso sem ter uma taxa extra? Às vezes as pessoas realmente confundem que essa taxa ordinária ela é para pagar as contas do dia a dia do condomínio. É uma conta fechada, na verdade, não tem sobra, né? Tanto que a gente faz aquela planilha orçamentária anual, que é outra coisa bem importante que às vezes os condomínios não se atentam, que existe uma assembleia uma vez por ano que é a que define essa taxa ordinária. Da taxa ordinária. E aí, nessa taxa ordinária está descrito o que o condomínio paga, a planilha orçamentária em si. Vamos dizer assim, as contas da casa, né? Como se fossem as contas da casa, tem as contas do condomínio. Lá no nosso condomínio, por exemplo, desde quando eu peguei, as pessoas sempre reclamam muito que a taxa é um pouco alta, mas se você for analisar pelo perfil do condomínio, não é tão alta assim. Está dentro dos parâmetros que a gente deveria pagar. Eu, como síndica, sempre tento. Por exemplo, esse mês teve uma economiazinha na conta de água. Então, a gente economizou R$300, R$400 da taxa ordinária na conta de água. Então, vamos juntar essa e a gente faz uma benfeitoria, vamos dizer assim, mas que esteja dentro do nosso plano de manutenção. Eu também não faço... como é que eu vou dizer? Uma reforma da academia, não. Plano de manutenção. O que seria? Uma pintura de um muro, né? Uma troca de um bloquete. Troca de iluminação. Alguma coisa que não estaria dentro da taxa ordinária, mas que dá para o condomínio fazer sem puxar uma taxa extra. Mas isso dentro da economia da taxa ordinária, quando a gente consegue. O interessante é que é a própria economia gerada pelo condomínio, né? Que sobrou esse dinheiro, se reinvestiu. Então, sempre é bom a gente estar nesse viés de economia, né? Sempre a gente está falando sobre a gestão ambiental, que já tem IPTU verde, tem a própria questão da água. Essa semana mostrou uma reportagem de alguns condomínios que conseguiram zerar a conta d'água, né? Então, sempre bom ter essa consciência do morador, porque vai sobrar um dinheirinho para ele. E outra coisa, com certeza lá na frente, no próximo ano, vai ter uma redução na taxa condominial também, né? Aproveita e dá uma explicada pra gente, doutora, com relação quando é aprovada a taxa extra, tem muito morador que não participa da assembleia. E aí fica aquela dúvida. Por exemplo, eu sei que depende da convenção de cada condomínio, mas que são 224 unidades. Aí foram 24 unidades na assembleia e foi aprovada aquela taxa extra. Então, para aprovação dessas taxas não precisa de quórum qualificado. Então, é maioria presente, maioria dos presentes. Então, foram 24, com 13 aprova. Então, todos os 224 apartamentos, eles vão ser obrigados a pagar. Por quê? Porque a Assembleia, ela é soberana. Isso.
Então, você tem ali o seu direito de participar da Assembleia. Você não foi, você perdeu o seu direito de votação. E quem esteve presente, votou e aprovou, você vai ser obrigado a pagar. Porque a Assembleia é soberana e, nesse caso, não tem qualificação de quórum. Então, é a maioria dos presentes. Não, tranquilo, né? Chegando aqui com o nosso amigo Cleito, acabou de chegar aqui, vai bater o nosso bate-papo. Tem aqui a Patrícia do condomínio Legrand. Tu conhece o Cleito? Tudo bem? Tudo já é, Patrícia? A Patrícia vai pagar o almoço pra nós hoje. Ah, é? Oh, excelente. Até que enfia um cinto bondoso, né? Alguém, Com o né? dinheiro do Thiago, tá? O dinheiro da taxa extraordinária, porque é um almoço fora do padrão, né? Então vamos lá. A doutora, ela falou na questão de uma data anual para se fazer essa planilha orçamentária para se criar a taxa ordinária, certo? Isso é por lei? Como é que funciona? Quantas vezes por ano? Normalmente não, é uma vez por ano, porque a planilha ela é anual. Na convenção, tem algumas convenções que estabelecem inclusive o mês quando deve ser feita, mas normalmente fica a critério ali do condomínio. Normalmente é feito ou no começo ou no final do ano, e a apresentação da prestação de contas junto, né? O síndico apresenta a prestação de contas, apresenta a planilha orçamentária e ali é decidido se vai continuar ou se vai ter aumento ou redução da taxa ordinária. Outra coisa importante, doutor, tem alguns condomínios que às vezes passam por dificuldade financeira, algumas situações atípicas. Para ter essa mudança no valor da taxa ordinária, qual é o processo? Tem que se chamar a nova Assembleia? Chama a nova Assembleia, explica a situação retabelece. Chama a nova Assembleia, apresenta, né, essa questão. O que ocorre? Essa Assembleia da taxa ordinária, ela normalmente é uma vez por ano. Não é proibido fazer duas para alteração dessa taxa. Se acontecer alguma situação, ela pode ser feita. Mas, normalmente, quando ocorre algum intempérie aí que precisa de um valor, é feito taxa extra. O quê? Taxa extra. Não, a palavra intempérie? Intempérie. Coisa bonita, né? Chique, né? O que significa isso aí? Intempérie é uma situação imprevista, né? Eu vou falar isso pra minha esposa, né? Amor, tive um intempérie hoje. Eu acho que ela vai compreender. Fala assim, pô, isso é legal, né? Situação imprevista. Mas normalmente se faz taxa extra. Ela vai falar, já vou temperar esse intempérie, sim. Outra coisa importante, eu não sei como é que funciona no caso da Patrícia, como é nas outras empresas. Quando tem uma taxa extraordinária, tem como você dividir isso dentro do boleto? Tem que ser mandado separado? Vai tudo junto? Isso é de acordo com a administração do condomínio. Eu aconselho sempre aos clientes que eu presto serviço que seja separado. Tanto porque tem essa questão de ser inquilino e ser proprietário, quanto para a questão de cobrança judicial, para poder especificar bem os valores. A taxa extra, ela tem que ter a aprovação na Assembleia, normalmente a finalidade de destinação dela, o período que começa e o período que termina. Entendi. Então você... Opa, pode ir lá, Patrícia. Então fica mais fácil quando a taxa é separada do boleto normal. Fica mais taxa fácil. Extra. Por quê? Pra cobrança judicial. Fica. É porque uma parte, é por isso que eu perguntei, porque tem uma parte que é do inquilino, a obrigação do inquilino pagar, outra parte do proprietário. Quando a gente faz a execução contra o condômino, é sempre para o proprietário. Mas tem casos que o proprietário tem que acionar o inquilino e aí essa planilha, ela indo junto, ele tem que especificar. Então, ela estando separada, já vai a especificação. Aí a administradora com a qual eu presto serviço, ela não tem que ficar separando, né? O que é a taxa extra da taxa. Quando vem aquele valor cheio, vem lá 699, sendo que 300 é taxa ordinária e os outros 400 é extraordinária, aí você tem que ficar dando explicação e tem que ficar desmembrando os valores. Outra coisa importante, nesse caso, o inquilino, ele vai lá, vê o boleto cheio, ele pagou, veio pagando. Na hora de sair, ele percebe que veio num período pagando uma taxa extraordinária, né? Ele pode entrar na justiça requerendo aqueles valores que foi pagar mais? Ele pode, mas ele vai entrar contra o locador. Contra o locador, né? Contra o locador, porque aí o contrato dele é com o locador. Entendi. Patrícia, tem alguma pergunta para a doutora? Não, acho que sobre esse assunto. Tá tudo tranquilo? Você parece estar meio triste. O que foi? É o frio daqui. Achei que era fome, né, Cleiton? Eu já também. Então, se fosse fome, a gente já fala, vamos encerrar o programa mais cedo. Vamos pra churrascaria, né? Tem alguma pergunta pra doutora? Que essa taxa ordinária, extraordinária? Não, eu cheguei atrasado, a gente chega atrasado, tem que ficar calado. Tá vendo os moradores que não chegam atrasados às assembleias, né? Porque o Cleiton paga lá 2 mil de taxa de condomínio dele lá, sabia? Rapaz. Ele mora no Noroeste.
sua foi laje pra é melhor que 2.500. eu. 2.500 aí, ó. Misericórdia, gente. Sua laje é melhor que a minha, então. Mais ou menos isso. A Patrícia é a única síndica que eu conheço que mora no triplex, velho. A bicha É parente do Lula? não, Não, mas ela ela- conquistou a sua trabalho, né, Patrícia? Nossa, nem fala. Doutora, vamos lá então. E ainda tô preocupada com a taxa de condomínio, porque é fração ideal, né? E aí... Paga mais, tá vendo? É verdade, né? Recebi uma pergunta do Mário Guilherme. No meu prédio vai ter uma pintura de fachada, vai estar falando o seguinte, que no prédio dele vai ter uma pintura da fachada, certo? E ele quer saber o seguinte, quem tem a obrigação de pagar esse serviço? O inquilino ou o proprietário? Pintura de fachada é melhoria, então é o proprietário. Proprietário, né? Beleza. Então tem também que a Nara Silva. O seguro é uma taxa ordinária ou extraordinária? Ordinária, porque é uma despesa recorrente anual e de manutenção do edifício. Então é uma taxa ordinária, né? Beleza. Temos também que a Rosana. O IPTU é uma taxa extraordinária? Não, o IPTU não é taxa nem extraordinária nem ordinária. O IPTU é imposto. É um imposto devido ao governo, que o fato gerador dele é o imóvel. E o IPTU deveria ser pago pelo proprietário. Mas o IPTU normalmente é pago pelo locatário, porque é uma determinação que vem no contrato de locação. E aí os locatários é que arcam com o IPTU, mas ele é um imposto e não tem nada a ver com o condomínio. E que às vezes os moradores também questionam é que eles têm a noção que, por exemplo, o meu apartamento tem 52 metros quadrados, eu deveria pagar o IPTU dos 52 metros quadrados. Mas não, é um pouquinho maior porque ele Coloca um pouco ele da área coloca... comum ao redor. Coloca o quê? Área comum ao redor. Isso, a área comum Então, foi até bom que eu fiz a pergunta aqui, mas nunca parei de pensar. Hoje nos condomínios, então, cada apartamento tem o seu IPTU? Eu achei que era um valor global e eles subiram a taxa condominial. O condomínio, ele não tem IPTU. Quem tem IPTU são as unidades. as unidades. E cada uma paga Cada uma paga o seu individual. o seu individual. De Então, acordo às com a vezes, metragem, né? De acordo isso, com a às sua vezes eles metragem. confundem. O meu apartamento só tem 52 metros, o GDF tá me cobrando por É porque eles não veem 70, que... por exemplo. Na certidão de ônus vem lá a descrição todinha do apartamento, né? Isso. Aí eles colocam a área individual, aí tudo estabelecido, e tem lá um pouquinho da área comum que ele é proprietário. Isso. Aí o GDF usa essa fraçãozinha ali de área comum. Interessante, né? Outra coisa, o síndico, ele tem o dever de pagar a taxa extraordinária? Sim, a taxa extraordinária, sim. A maioria das convenções, elas isentam o síndico da taxa ordinária. O síndico é até o subsíndico. Isso. Mas a taxa extraordinária, ele tem que pagar sim. A não ser que o pessoal na Assembleia isente ele, né? O que não é Moradores correto. legais, né? O que não é correto. A Patrícia é assim, ó. Assim como paga a taxa de água, taxa extra de qualquer coisa, a gente taxa paga. extra tem que ser A gente não paga. paga aquela taxa ordinária que é deliberada. Mas na você falou da Assembleia. água, porque é separado, né? Na verdade, assim, a gente tem a taxa ordinária. Não aí tem tocar esse tema hoje, que é a individuação de hidrômetro. Isso é importante nesse Isso, tem tema a aí. taxa ordinária e tem a taxa de água, que no nosso prédio ainda não é individualizado, então a gente... Mas vai ser. Aí, em o breve. Cleiton tá aí, ó. a em taxa breve. mínima e também paga as taxas extras. Então, Mas então, doutor, isso é legal, porque a gente falou o seguinte, que a taxa ordinária é para pagar a manutenção, para se manter em ordem o condomínio, né? E a gente falou da questão da água, que seria essa taxa ordinária, né? Tem alguns condomínios que eu reparei o seguinte, o que eles estão fazendo? Eles estão dividindo esse valor para se falar que é um valor mais barato a taxa de condomínio, aí na hora de vir um boleto é tudo junto. Isso pode, não pode? Como é que funciona? Pode, desde que seja determinado em Assembleia. Se tiver a determinação ali da cobrança de forma diferente da convenção... Separado, no caso, né? Tem que ser aprovado em Assembleia. Entendi. Então ela pode ser cobrada de maneira separada, mesmo sendo a Pode. taxa ordinária, que Sim, seria o valor do bolo todo, né? Pode. Eu acho que você está querendo dizer, tipo assim, vamos dar um exemplo em números que às vezes facilita mais para as pessoas entenderem. A taxa ordinária do condomínio é R$300 e a taxa de água é 30. Então, o condomínio inteiro ficaria 330, é isso que você quer dizer. Só que aí vem separado no boleto, destinando o que é da água e o que é da taxa ordinária. Porque, por exemplo, no nosso condomínio foi aprovado da seguinte forma. Taxa ordinária, exemplo, R$300. Taxa da água, que é uma taxa mínima, R$30. Só que também quando ultrapassa a taxa mínima, a gente ainda faz o rateamento
do que excedeu. Então vai vir uns 30 mais do que Aí você faz esse rateamento. Todo mundo por igual? Todo mundo por igual. Nossa, que injusto, né? Mas é por isso que vamos falar sobre individuação de nomes, que é a ideia da individuação trazer a justiça pro condomínio. Exatamente. Porque às vezes tem um cara com 3 moradores de um lado, o outro com 5. Não é justo, né? Esse tema é super interessante. Vou ter um monte de dúvida. Não, vamos estar hoje que a ideia aqui é conhecimento mesmo, né? Apesar que o Giovanni já mudou pela figura do Cleito, que o Giovanni sempre fica aqui no cantinho, né? Caladinho. O Cleito parece estar meio desanimado, tá com fome, Cleito. Não tô com fome, não. Tô pensando que eu vou ter que trabalhar daqui a pouco. Muito, vamos trabalhar muito também. Doutor, vamos lá ter mais uma pergunta aqui da Alessandra, né? No meu condomínio vai ser feito um afastamento da garagem e troca do telhado. Asfaltamento, né? Isso, é verdade, desculpa mesmo. Não tem como, né? Então, eu entendi que eles iam afastar a garagem. Isso que eu entendi, gente. Vou aumentar o espaço. Desculpa aí, gente. Foi uma falha técnica de leitura aqui, né? Então vamos voltar lá no afastamento, né, da garagem. Então é o seguinte, isso é uma despesa que vai ser paga pelo inquilino ou pelo proprietário? Pois é, eu não sei como é o condomínio dela, mas tem uma questão que estava tendo muito na época de chuva aqui, que era a impermeabilização da garagem ali de Águas Claras, porque ficava e infiltrava. Para mim era manutenção, não é muito melhoria, né? Se for como obra de melhoria para agregar valor, é o proprietário. Se for o despesa de manutenção, se for taxa extra, é o proprietário. Então tudo que for relacionado à taxa extra é o proprietário, né? É isso, Patrícia? Outra dúvida com relação a essa história de manutenção e o que é benfeitoria. Então, por exemplo, a impermeabilização, como você falou, dependendo do local da impermeabilização, ela é uma taxa ordinária que está dentro do plano de manutenção anual do condomínio. E às vezes as pessoas não querem pagar porque, por exemplo, impermeabilização da cobertura do prédio. É do prédio. É do prédio. Aí o povo acha que é dos apartamentos. Aí o povo acha que é dos últimos apartamentos. Sabe por que ela tá falando isso? Porque ela mora lá no triplex. Não. E aí tava entrando água lá. É porque eu tive problema com isso, realmente. Mas da mesma forma que o morador que mora no térreo, às vezes não quer pagar o que a gente paga de manutenção do elevador. Ele alega, eu não uso o elevador. Então, assim, do mesmo jeito que ele não usa cobertura lá em cima, mas é uma coisa do prédio, é uma área comum do prédio. Se for pegar da área planta, comum. Essas coisas é área comum. Da mesma forma a garagem. Então, vai da interpretação do que é o serviço que ele está fazendo. E outra coisa, é coletividade, né? Porque às vezes nem utiliza, às vezes não tem nem vaga na garagem, né? Mas você tá num prédio que faz parte de um todo, às vezes a sua vaga de garagem é precisa de permeabilização e a dela não. Mas é uma área comum. Quem tem condomínio que tem vaga, apartamento com vaga de garagem, se vaga de garagem, são valores diferentes também. É verdade, então a pessoa já está pagando menos. Ideal, né? Porque a garagem ela traz um valor a mais. Então o apartamento tem garagem, paga um pouco a mais. O Cleito paga 4 vagas de garagem lá. Ele paga pra lancha dele e pro jet ski. Não tenho mais náuticos. Vendeu? Eu não usava? Não é dia, tá vendo? Só trabalha, né? Só pro status. Só botar no story do... Eu só botava na caminhonete, ficava andando com jet ski pela cidade pra falar que tinha um jet ski. Logo agora que eu achei que nós ia levar o jet ski lá pro Corumbá. É complicado, né, Patrícia? A linha de pobre dura pouco mesmo, né? Doutor, vamos lá. E a despesa com o elevador? Quem paga? Manutenção. É ordinária. Manutenção é ordinária. E se for uma peça que não tá dentro da previsão de manutenção? Aí é o extraordinário. Ou não? Aí tem que ver o caixa do condomínio, né? Porque tem que ver as situações. Eu já tive elevador que quebrou por causa da obra, estourou o cano e por azar da empresa, a água foi direitinho pro negócio, pegou no chip lá do elevador. É caríssimo isso aí. A empresa teve que pagar Queimou, 5 mil reais. Queimou a placa controladora. Foi um negócio assim, ó. Pensa na sorte da empresa. Esse acidente já aconteceu com a minha empresa também. O condomínio não teve que fazer taxa nenhuma, a empresa teve que pagar. Ainda bem, né? Né, Patrícia? Você ficou até feliz ali, dar uma risadinha. Foi, graças a Deus. Depende aí da situação. Aí, assim, o condomínio ele envolve vários assuntos. Quando a gente estiver conversando, vamos lembrando de outro, né? Que eu acho que semana passada, se eu não me engano, vocês falaram sobre seguro condominial. Mas aí vocês falaram do seguro de... Risco de obras. Risco de obras. Então, isso é muito importante
Dependendo da obra que você vai fazer. Não, igual eu falo, a ideia do programa é isso, né? A gente tem esse quadro que é de 15 dias, que é seguro condominial, tem engenharia condominial, tem direito. E o bacana é N fatores, né? A gente tá falando sobre gestão ambiental semana passada, o impacto que tem e as vantagens que tem. Sim, é muito. O leque de assuntos do condomínio é muita coisa no dia a dia, muito, né? Grande. E por isso eu estamos aqui com o quadro de síndico, para daqui a pouco com a Patrícia do Legrand, né? Doutor, outra coisa, vamos lá. Muitas vezes o síndico pega o dinheiro do fundo de reserva para pagar as contas ordinárias, né? Isso é legal? Não. E não pode, por exemplo... As contas ordinárias, elas têm que se manter pelas taxas ordinárias. O fundo de reserva tem convenção que ela tem destinação específica para o fundo de reserva. E a destinação do fundo de reserva não é pagar a conta mensal do condomínio. Agora, pode surgir não uma taxa extra, uma conta extra ao condomínio, aí pode se chamar assembleia e perguntar. Já aconteceu um cliente meu. O funcionário porteiro faleceu. Ele faleceu e aí teve que depositar em juízo todas as verbas trabalhistas. Saiu do fundo de reserva. Não foi necessário fazer uma taxa extra, também não tinha tempo para convocar. Eles tinham que fazer aquele pagamento dentro do prazo. Então, saiu da... E nesse caso, então, qual é o procedimento que o síndico tem de tomar para ter um respaldo? Porque no caso ele tomou essa atitude assim, do poder dele de síndico, né? Sim, foi lá, pagou nesse tal. caso foi porque... Mas e como é que ele faz? Então, depois ele vai lá, registra o documento, faz uma assembleia para documentar isso? Comunica na primeira assembleia a seguir que foi usado para tal fim, né? E só comunica. Nesse caso, ele só comunica os moradores. Se tiver... Na minha opinião, se ele tiver que usar a taxa, o fundo de reserva para algo que não seria a destinação da reserva, ele tem que fazer uma assembleia para aprovar, para ele poder ter um respaldo. Se não tiver necessidade urgente, né? Se der para esperar um pouquinho, né? Não, as despesas de caráter urgente são a destinação do fundo de reserva. Né? Estourou uma porta, estourou um cano, aconteceu alguma coisa desse tipo que ele tem que fazer emergencial, ali vai sair do fundo de reserva. Agora, não... despesa mensal ordinária. A conta de água veio muito alta. Veio extremamente alta. Tinha um vazamento, ninguém sabia, veio alta. Dá tempo de fazer uma assembleia ali. Você tem um tempo ainda para poder pagar aquela conta. No nosso caso, a gente já teve uma vez que usar. Realmente não deu tempo de chamar a assembleia, porque era um caso jurídico, né? E aí determinou-se que a gente tinha que pagar o perito. E aí eu pagava ou atrasava o processo. E aí eu chamei o conselho fiscal, a gente acertamos que iríamos pagar e logo após a gente chamou uma assembleia justamente para comunicar, né? Foi tirado tanto do fundo de reserva para pagar isso. Usando, como é que você fala? Compliance, né? As práticas de boas condutas do condomínio. Beleza. Tem mais alguma pergunta para a doutora, Patrícia? Não. Esse assunto ficou tranquilo. A doutora é boa, né? A didática dela, né? Ela tá aí, tá... Acho que ela devia ser professora. Coitados meus alunos. Eu sou muito carrasca. Cara. É mesmo? Que isso, doutora? Cleiton, tem alguma pergunta pra doutora? Continuo na mesma. Cheguei atrasado, fico calado. É que nem o pessoal que chega na assembleia. Na hora da votação. Gente, mas eu não entendi isso. Chegasse no horário. Ah, meu filho. Tá, então, meu esposo na primeira assembleia do condomínio. A gente não morava em condomínio antes. Aí na primeira assembleia, César, eu tô de plantão, você vai na assembleia, tá bom? Tá, e me passa tudo que teve, tá bom? Quando foi no outro dia, César, e aí o que teve na assembleia? Ah, não sei te falar direito. Eu só sei que o povo votou lá, todo mundo levantou o cartão verde e eu levantei. Aí eu falei, tá bom. Quando eu fui olhar no outro dia... Você não sabe nem o que você votou. Quando eu fui olhar no outro dia, ele votou pra aumentar a taxa de condomínio. Não, e você lá com o apartamento em novo. Eu falei, meu filho. E ele, mas todo mundo votou a favor. Eu falei... Então tá, né? Então você precisa mesmo, porque todo mundo é difícil. Pois é. Essa foi boa. Doutora, fica à vontade. Obrigado pelo esclarecimento. Ficou alguma coisa? Quer ressaltar alguma coisa? Algum ponto que ficou aí, passou despercebido? Não, acho que não. Tá tranquilo? Então, venda o seu peixe, doutor, para nossos ouvintes aí. Pois é, nós estamos aqui na Vasconcelos e Amorim Assessoria Jurídica. Esses pais não querem. Fala direito, tona a voz. Vasconcelos e Amorim Assessoria Jurídica. Esse é o nome, né, da página do Instagram. Nós temos o escritório em Águas Claras, com atendimento em direito condominial, civil e direito de família. E qualquer dúvida é só chamar no Instagram, no WhatsApp 981
981276257. Deu um branco. Repita! 981276257. Não, beleza, pessoal. Vamos parar um pouquinho para comer um pouquinho de feijão com arroz. Daqui a pouco a gente voltamos aí com o nosso Inteligência Condominial. Com meu, sabe um beijo bom. O seu... Oh, meu Deus do céu, o trem mais bonito é o amor, né? Vamos voltando aqui com o nosso Inteligência Condominial, o programa que leva amor para o condomínio, leva informação, leva tecnologia, leva conhecimento. Daqui a pouquinho tá com o quadro de síndico para síndico com a Patrícia. Acabou de acontecer o quadro O Doutor Responde com a doutora Vasconcelos. E agora, o nosso amigo ilustre, né? Amigo Cleito da Tecnologia, vou falar sobre... individualização de hidrômetros. Eu achei que você erraram, achei combinado antes aqui, mas deu certo, né? Na verdade, o problema é que não foi bem combinado. É que é feito na hora, que já no improviso mesmo. E é um tema que é muito relevante, porque acho que é um tema que vem trazer economia, né, para os condomínios, vem trazer a questão da igualdade também, né, nas taxas ordinárias também, né? E a doutora vai estar aqui também, vai nos ajudar, que eu tenho algumas dúvidas também que faz parte desse sentido aí. Primeiro, Cleiton, então vamos lá. Quais as normas que regem a questão da individualização dos hidrômetros? Então, vamos lá. A individualização, ela não vai ter uma norma específica, porque ela é uma lei muito recente. Ela veio... a primeira lei foi em 2005, que foi a Lei 3.557, e depois foi alterada pela Lei 4.383 de 2009, como a resolução número 15 da ADASA. Então você vai ter algumas especificidades que vão reger cada uma que tem dos itens dessa lei e da resolução da ADASA. Qual que é o motivo de ter sido criado essa lei? A gente já falou aqui anteriormente, nosso primeiro programa, a respeito de individualização e de telemetria. Nós falamos sobre cada um desses itens, mas aí a gente vai frisar eles novamente, né, para os ouvintes não escutarem. Qual que é o intuito? O intuito é você gerar mais justiça na cobrança dessa água e evitar até mesmo o desperdício, porque quando você está dentro de um condomínio que você paga uma taxa fechada, você não tem a noção real do que você está gastando. Então cada um gasta aquilo que tem. O cara coloca uma banheira lá e enche ela todo dia, enquanto tem um outro que chega à noite, toma um banho de 5 minutos e vai dormir. Então você gera uma justiça social aí na cobrança nesses itens. O que é necessário para isso? Aí a gente vai entrar na questão mais técnica da coisa. Só um parênteses, né? A Lei 13.312, ela fala que tem que ter a obrigação até 2021, todos os condomínios estarem com a atualização. É isso mesmo? Isso. Isso já foi postergado algumas vezes. Como eu falei, ela vem desde 2005. E aí foram colocados vários prazos e esses prazos foram sendo postergados, mas eu acredito que agora esse prazo de 2021 ele não vai passar. Até mesmo porque você já tem hoje, o que se falava antes era que não existia estrutura para isso. Então chegava perto da hora de cobrar, não teve tempo, não teve estrutura, não teve empresas especializadas. Hoje você tem várias empresas especializadas no mercado, você tem estrutura para isso. O mercado de telemetria, que é foi um mercado que entrou para aumentar essa concorrência e aumentar a oferta de empresas, ela já se espalhou por todo o país. Então, hoje não tem mais o porquê postergar mais esse prazo. Eu acho que o mundo necessita disso, né? Até a questão da ambiental, né? Sim, a sustentabilidade, água, né? Se a gente não cuidar, acaba tendo, como nós tivemos aí recentemente, um período muito grande de racionamento, e aí as pessoas aprenderam a economizar, só que quando você fala de água que ela é compartilhada, você não consegue ter o senso de economia. Você acaba não vendo resultado naquilo que você está fazendo. Porque se eu pago R$30 de água na minha taxa de condomínio e eu economizei, eu não vejo diminuindo. O meu valor vai continuar sendo o mesmo, porque eu preciso de um conjunto muito grande para economizar e ver um resultado.
todo mundo tem que economizar. E a gente já sabe que consciência, ela é individual e ela é um pouco complicada. Nem todo mundo tem, né? Nem todo mundo tem. Então, é muito difícil. Porém, com essa parte de individualização, não. A gente consegue ver ali na prática cada um. Para a gente fazer uma individualização, existem alguns processos técnicos que são a serem seguidos. A primeira etapa, a gente tem que fazer um projeto de individualização e desmembramento da água. E nesse projeto vai conter por onde é que vai passar a tubulação, qual é o fluxo de água para cada apartamento, qual o consumo mensal daquele prédio, todas as questões técnicas a serem modificadas. Uma vez que nós fizemos esse projeto técnico, esse projeto vai para a CAESB vai aprovar esse projeto e aí a gente vem com a próxima etapa que é a etapa de desmembramento. Só que dentro desse projeto a gente tem que se atentar a tudo aquilo que eu falo em todos os programas. A empresa tem que ser uma empresa devidamente registrada junto ao CREA-DF, ou se for do CREA de outro estado, tem que estar com autorização de trabalho no DF emitido pelo CREA-DF. O engenheiro responsável tem que ser um engenheiro civil, não pode ser o arquiteto, que hoje em dia... Nem o advogado, né? Nem o advogado e nem o síndico. Hoje em dia nós estamos com a moda do arquiteto faz tudo. Então já está acontecendo alguns processos judiciais que estão sendo judicializados por esse motivo, que, por exemplo, tem arquiteto que está fazendo projeto de detecção de incêndio completamente apartado da região dele. Só que uma vez que o bombeiro aceitou, acaba que foram fazendo... Criam jurisprudência, né, doutora? Exatamente. Criam uma jurisprudência que não é o certo, porque assim, cada um no seu quadrado, né? O cara que estudou engenharia elétrica, ele não se mete na civil, o arquiteto não se mete na parte elétrica e assim por diante. Então, tem que ser um engenheiro civil, que é o cara que vai saber falar da estrutura, vai fazer os cálculos de volume de água. Então, tem umas especificidades ali muito grandes. Depois que é feita essa parte de projeto, a gente vai para a parte de execução. A execução é sempre o ponto mais traumático. Nós fizemos agora, recentemente, na Asa Norte, naqueles prédios ali que são prédios mais antigos, da cento e pouquinho. Cara, a gente teve que sair quebrando todos os apartamentos, todos, sem exceção, porque a água entrava em um apartamento, ramificava de um apartamento por outro dentro do apartamento. Então o custo ficou muito alto. Só que eles já tinham que fazer um outro trabalho, porque assim, os prédios têm quase 60 anos. É uma maravilha trabalhar com esses prédios aí. São prédios bem antigos, tubulação de ferro. As ruas da Norte Cruzeiro. Tubulação de ferro. Tem que trocar tudo. Tubulações de ferro, assim, foi um trabalho muito bom de se fazer. É claro que eu não fiz. Foi a equipe que fez, eu só acompanhei o trabalho, e quem acompanhou foi o meu engenheiro civil, que ele fez, estava no dia a dia mesmo ali, eu só passava mesmo para poder ver como é que estava. Então, depois que você faz essa execução do trabalho, a CAESB vem, faz uma avaliação da instalação e começa a fazer os testes volumétricos. O que é esse teste volumétrico? Ele vai medir o que está entrando dentro do condomínio e o que está sendo aferido, tá, dentro do condomínio. Feito isso está ok, você vai para a parte documental. Então, você vai ter que entregar termo de doação dos hidrômetros, porque você compra, mas você tem que dar para a CAESB ele. Até mesmo porque você não vai ficar responsável pela manutenção daquele equipamento. Uma vez que você fez a doação, a responsabilidade de manutenção é da CAESB. Aí vai o termo de doação, nota fiscal original ou cópia autenticada. Vem também a parte da certificação do hidrômetro, porque ele tem que ser um hidrômetro certificado, homologado, tudo dentro ali da parte documental.
e tem o teste volumétrico que é feito pela empresa. A empresa normalmente ela é homologada pelo Inmetro para poder fazer os testes volumétricos dentro da fábrica. A marca hoje a qual a gente trabalha, que é a Sagatec, que fabrica os hidrômetros e as telemetrias, esses equipamentos eles são homologados e dentro eles têm uma área somente de testes dos equipamentos. Então, cada lote eles retiram ali aleatoriamente 10 unidades e faz os testes para verificar se está dentro do padrão. Se estiver dentro do padrão, eles emitem o laudo e esse laudo é homologado pelo Inmetro e é liberado os equipamentos. Esse laudo ele tem que ser entregue para a CAESB, que é para a CAESB poder atestar que aquele equipamento realmente corresponde ao correto, a medição, a aferição correta. Feito toda essa entrega de documentação, eles começam a fazer as primeiras medições, que aí já são as medições individualizadas, onde eles vão fazer o cadastro de cada morador individual, emitir um documento que é o documento que é como se fosse uma inscrição, na verdade é uma inscrição. É feita essa inscrição para o morador vinculado àquele hidrômetro e com isso eles já podem emitir as cobranças individuais. Essa daí é a parte burocrática da coisa. Aí isso a gente não está envolvendo que é a tecnologia. Hoje a CAESB, ela ainda, mesmo naqueles prédios que são individualizados, ela ainda não sobe para fazer a aferição individual. Com isso, o que você tem? Você tem um problema que é o que? Ela vai medir lá no hidrômetro principal, no ramal principal, às vezes passa 2-3 meses emitindo aquela conta com taxa básica para o morador e do nada ela vem com a conta de 20 mil, de 30 mil para o condomínio. Que chamamos de resíduos. Exatamente. Que me causa muitas dores de cabeça. Exatamente. Só que esse resíduo ela é causada muito pela ineficiência do órgão de cobrar adequadamente os hidrômetros. Mas, doutor, isso aí foi interessante, um assunto que surgiu do nada, né? E como é que é o nome? Você falou do resíduos, né? Como é que o condomínio pode entrar na justiça contra isso? Porque foi um erro no caso da CAESB aqui em Brasília, que não fez a leitura adequada, é isso? Que eu entendi? Eles vão fazendo taxa mínima, de repente uma conta mais alta. O problema é como você vai conseguir comprovar isso, né? O que ocorre? Normalmente, os meus clientes aqui que eu tive problema com isso, fazem a individualização. Aí a CAESB faz as alterações e o problema sempre fica no hidrômetro principal. Porque não tem como extinguir ele também, né? Não, ele não pode. Porque ele é a entrada. Ele é a entrada. Então o problema fica nele. Aí algumas vezes eles falam que se passou dele, o problema está para dentro do condomínio. E aí a empresa vai, faz aquela inspeção, não acha onde tem vazamento, para onde está indo a água, porque não está indo água para lugar nenhum. Aí a CAESB vem com essa conta de 20, 30 mil. Teve caso, o que eu fiz? Nós pegamos lá no escritório o histórico de todas as contas, o histórico do consumo e apresentamos para o juiz e falamos que não tem lógica um condomínio que gastava, eu não sou muito boa de medida, tá, Cleiton? Isso me ajuda aqui, não sei, gastava tipo 3, 4 mil reais de conta de água por mês, 5, 6 mil, e do nada apareceu uma conta, por mais que tenham ficado 2 meses sem aferir, uma conta de 30 mil reais, sendo que a empresa de casa vazamento, a empresa de engenharia de não sei o quê, tem um laudo emitido dizendo que não tem água passando, que não tem vazamento, que não foi encontrado e que o erro é da CAESB. Aí, normalmente, já administrativamente, a CAESB ela já volta essa conta, já aconteceu lá no escritório várias vezes, ela já voltou a conta para 3, 4 mil e anulou aquela de 30. Mas porque vocês foram atrás do direito, né? Foi atrás, porque não tem lógica isso. Ela diz que é vazamento, é ar que passa na tubulação. A água entrou no condomínio, o condomínio tem que achar para onde a água foi. É complicado. Cleiton, vamos lá, você entende aqui. Beleza, vamos ter lá, cada apartamento vai ter o seu relógio, certo? Uhum. Beleza, vamos ter o relógio central, que o relógio central é para áreas comuns, né? Isso. Beleza. E como é que tá a situação hoje, assim, a CAESB, ela entra nos condomínios, tá fazendo essa leitura ou não? Como é que tá? Então, que é essa parte da tecnologia que você vai falar aí, né? Esse é um grande problema. Quanto tempo a CAESB demora para fazer a primeira leitura? 60 dias. 60 quando tá bom.
Se não for para 90. Na verdade, assim, o processo inteiro de individualização ele leva de 120 a 180 dias. Não, tô falando depois que termina esse processo de 120 a 190, ela ainda leva 60 a 90 dias para ir lá fazer a primeira leitura. O processo que nós temos acompanhado aí de individualização, todo o processo ele está levando em torno de 6 meses até a primeira leitura, né? Mas isso é porque assim, a gente tem um bom relacionamento com o pessoal da CAESB, né? Você tem que ter, um grande abraço aí pro pessoal da CAESB. Então, assim, a gente tem tido uma boa relação, então o pessoal tem nos ajudado. Mas voltando a essa questão da tecnologia, o que nós fazemos para evitar, porque assim, a CAESB ela terceiriza esse trabalho. Ela não é a CAESB que faz esse trabalho de ir lá e medir cada hidrômetro, coisas do tipo. Então, o que os condomínios têm feito? Os condomínios contratam uma pessoa deles ou pegam um funcionário deles, que aí a gente entra num outro problema, que é um desvio de função, e coloca esse cara para ir lá em cada hidrômetro, tirar uma foto e tirar a numeração ali, fazer um relatório. Quando o aferidor da CAESB chega, ele vai lá, entrega essas informações, o cara vai medindo cada um e vai colocando os valores. Qual que é o problema disso? O síndico assumiu a responsabilidade, se tiver errado. E se o cara tiver tirado a foto do hidrômetro errado? E quando vem aquela conta lá de R$1.000, o apartamento está fechado. Exatamente. Então, entra-se nesse problema, por quê? Porque quem aferiu foi o condomínio, não foi o representante legal da CAESB. Então, deixa eu pegar o gancho e aproveitar e tirar algumas dúvidas. É igual você falou, o síndico assume essa responsabilidade. Você disse aí que até 2021, todos os condomínios devem estar individualizados. Quando o condomínio tem umas características próprias, que foi deixado, por exemplo, pela construtora, eu acho que isso assim, dificulta mais ainda essa individualização. Por exemplo, no nosso, a gente não tem reservatório superior. Não sei se você já tem algum caso que seja assim. O nosso reservatório é inferior e a água ela é mandada para o morador por pressurização. Então, isso interferia, ou pode interferir, na leitura que vai dar no relógio dele lá em cima. E assim, como que a empresa que fosse fazer essa individualização poderia ajudar com relação a isso? Outra coisa é que a CAESB pede nota fiscal dos hidrômetros, né? Que nem se falou, passa a ser doado para eles. Então, no caso, quando o condomínio não tem que ser trocados todos para poder se adequar? Sim, vamos lá. Primeira coisa, questão da pressurização e caixa superior. Isso não interfere, tá? Uma vez que a água é contabilizada na entrada do prédio, ela já tá contando para a ramificação. Então, ela vai para um reservatório inferior, onde ela é pressurizada e ela é jogada para os moradores. A contagem ela vai ocorrer da mesma forma, não vai mudar em nada a forma da contagem disso, a não ser que o seu reservatório inferior, isso tanto inferior quanto superior, esteja vazio quando você vai fazer a sua primeira aferição. Água, né? Que aí você vai precisar colocar 40, 50, 60 mil litros ali no seu reservatório para poder pressurizar a rede. Como a rede já está pressurizada, não muda nada. Ela vai fazer a contagem sem nenhum problema. A empresa que vai fazer com certeza será a CL Tecnologia. Isso eu não tenho dúvida. E quanto à questão dos hidrômetros, o que acontece? Infelizmente, você tem que ter toda a documentação do hidrômetro. Nota fiscal, teste de pressurização do equipamento, teste nanométrico, os testes que são feitos de volume, o teste volumétrico. Tudo isso é necessário e obrigatório para que a CAESB faça o termo de aceite. Por quê? Pensa no seguinte, se você tem um equipamento que está lá, por exemplo, instalado pela construtora, 5 anos, 6 anos, 10 anos, como garantir que esse equipamento esteja funcionando corretamente? Tanto para os dois lados, tanto para você, que você não sabe se ele está medindo a mais, ou para a CAESB, que não vai ter a certeza que ele está medindo a menos. Então, é importante que isso tudo você tenha toda essa documentação. Só que a gente está falando de equipamentos relativamente baratos. Equipamentos de
110 reais um hidrômetro simples. Se a gente for botar em um hidrômetro com telemetria, que é o próximo passo da nossa conversa, o hidrômetro desse equipado está em torno de 300 reais, já com toda a tecnologia embarcada. Então não é algo tão caro para ser passado. Tá. É porque é um investimento único também, né? É um investimento único. E aí você falou que até 2021 tem que estar. Caso o condomínio não se adeque a essa individualização. A primeira coisa, a sanção é multa, né? Aí vão vir com multas recorrentes, uma atrás da outra. Eu não sei como que está a capacidade da empresa de água de cobrar isso das pessoas. Da mesma forma, como a gente falou aqui no programa anterior de incêndio, o bombeiro não consegue multar todo mundo que está com o sistema parado. Mas eu acredito que a capacidade deles vão ser muito grande de cobrar isso e cobrar essa individualização aí de cada um. Só lembrando aqui para o amigo síndico, a lei é a 13.312, quem tiver curiosidade de pesquisar, que ela fala da obrigação até 2021, né? Patrícia, tem alguma pergunta? Ficou claro aí para você a situação? Na verdade, É porque ele falou o seguinte, que no caso não vai mudar nada na leitura do morador, porque eu entendi, ele só cobra o que entra no apartamento. Isso, né? exatamente. É porque nem ele falou, assim, tem que ter toda uma análise, até mesmo da empresa que vai fazer essa individualização no nosso condomínio, porque é bem complexo a forma que a construtora deixou. Por exemplo, só chega água na nossa área comum após o reservatório inferior estar cheio. Entendeu? Então, também tem que ver como seria contabilizado essa área comum. Mas são, assim, coisas específicas do condomínio. Área comum, a gente sempre costuma colocar um hidrômetro para área comum. Porque aí a gente já começa a entrar na telemetria. Com isso, eu vou explicar falar um pouco de telemetria, eu explico isso para você melhor. Telemetria, o que é a telemetria? Ela é o envio de informações. Telemetria. Quando eu envio algum tipo de informação via rádio, tá? Então os equipamentos, os hidrômetros, ele vem com um sensor de pulso que a cada giro ele contabiliza um volume de água ali para cada um. Tá com frio, doutora? Correndo. A doutora tá com um casaco aqui, vocês não podem ver, mas um casaco. Ela comprou isso lá em Paris. Eu também acho. Quer dizer que ela vai para Paris, né? Foi na Suíça, né, que você comprou esse casaco. Eu tô me sentindo com vergonha aqui do lado dela, mas enfim. Vamos lá. Esse equipamento, ele conta os pulsos, cada pulso é uma quantidade X de água que é passado. Envia-se para um equipamento chamado coletor. Esse coletor recebe todas essas informações e manda isso para a gente, aonde a gente tem um painel web, um dashboard, onde o síndico pode verificar qual o consumo dele em tempo real, o morador pode verificar o consumo dele em tempo real, ele sabe qual que é o volume que ele está gastando, ele consegue fazer um histórico de quanto que ele gastou. Então, qual o horário que eu mais gasto na minha casa, qual o horário que o condomínio mais gasta água. Você pode verificar se você está tendo algum tipo de vazamento. Tem um algoritmo que ele analisa e te gera um alerta. Olha, na sua casa você está tendo vazamento. Ninguém tem consumo 24 horas por dia. Então, se você tem consumo 24 horas por dia, por mínimo que ele seja, o sistema, o analítico consegue até te dar uma análise de quanto você está tendo de vazamento ali. Então, com isso, a gente consegue aferir todo o consumo do condomínio. A gente coloca um analítico na entrada do prédio e um analítico de todos os apartamentos e um analítico para a área comum, que seria um relógio. Com isso, eu consigo, por exemplo, lá o seu reservatório está cheio, isso você tem que mudar, porque sua área comum precisa de água o tempo todo. E você não tem noção da dor de cabeça que me dá. Você não pode ficar sem água porque os moradores resolveram todo mundo dar descarga ao mesmo tempo. Isso, é isso que acontece. Entendeu? Então, assim, a gente já resolveu alguns problemas como esse. Existem algumas pedradas dessas em algumas construtoras que são projetos mal elaborados. Então, com isso, o que a gente consegue ter? A gente consegue fazer uma avaliação do seu cenário como um todo. Esse problema que a gente tem, por exemplo, de
Entrou uma vazão de 100 mil litros, um exemplo, 100 mil litros de água no condomínio e não foi utilizado todo ele. Não tem como a empresa, a Caesb, te cobrar mais caro, porque a gente consegue medir em todos os pontos aonde é que foi o consumo. O que nós fazemos? Tendo em vista essa situação, que a Caesb não tem ainda o pessoal para subir, para fazer essa avaliação completa, a gente coloca um painel em algum ponto do prédio, onde gera-se uma senha para a companhia de saneamento. Quando a companhia de saneamento vem, esse operador vem, digita a senha e ele tira um relatório. Você isenta o condomínio dessa responsabilidade de avaliar cada um dos equipamentos. E aí ele pode fazer essa avaliação. Nós estamos homologando o nosso software junto à Companhia de Brasília e dentro de alguns anos não vai haver mais essa necessidade dele mandar alguém até o local. Ele receberá todas essas informações e de lá mesmo ele só vai emitir as contas de água. Então ele vai saber qual foi o volume que entrou dentro do prédio, qual foi o volume que foi usado pela área comum, que vai ter uma conta individual só para a área comum e uma conta individual para cada morador. Outra dúvida com relação a isso é que para essa instalação acarreta alguma coisa na garantia que a gente tem do prédio? Garantia de obra, sim. Uma vez que você faz essa modificação, você teoricamente perderia a garantia do imóvel. Porém, você está cumprindo uma necessidade da legislação. Então, a doutora vai ser uma pessoa que vai poder esclarecer melhor isso para a gente, porque eu entendo que uma vez que eu tenho que fazer uma modificação no meu condomínio, em virtude de lei, eu não vou poder perder essa garantia. Mas no caso, por exemplo, da gente, justiça é uma coisa complicada do que o juiz vai entender, né? Porque, por exemplo, a gente tem alguns processos e teve um dele que, mesmo para garantir, o juiz não permitiu. Ele falou que o condomínio tinha que esperar a perícia, entendeu? Que não poderia alterar, que tinha que esperar a perícia vir no condomínio primeiro. Não, mas aí então, depende do caso. Nesse caso, eu ia falar, mas aí depende do caso, né? Nesse caso, ele determinou. Nesse outro caso aqui, tem uma lei que determina que você faça tal obra. E aí, a lei é maior do que o contrato com a construtora. Então, no caso, por exemplo, se a gente já tem um processo contra a construtora, né? Que pega essa parte civil, vamos dizer assim. Eu poderia pedir uma antecipação de tutela para alterar isso? Porque na verdade o que eu entendi é o seguinte: eu acho que ele está esperando a perícia, porque tem um processo anterior, tem que fazer essa perícia para entrar nos autos. Se você fizer esse processo, pode dar uma diferença na hora da perícia. Principalmente que eu entendi. Mas depende da obra aí, né? Porque essa obra ela é específica para a individualização do hidrômetro. Então a individualização do hidrômetro ela tem alguns pontos que são necessários mexer. Agora tem outros que não. É parecido com a garantia do carro. Quando você troca uma peça que não é na concessionária, você pede a garantia daquele item, você não pede a garantia do carro todo. Seria a mesma coisa ali sobre essa obra. Tem uma legislação que está mandando você modificar ali para fazer a individualização. A gente sabe que vai ter que mexer nas caixas, na tubulação, vai ter que quebrar uma parede ou outra e tal. Então, nesse item aí você não vai perder a garantia. Agora, você quebrou o telhado, aí é outra coisa. Doutora, falar uma coisa, Patrícia? Não. Aí eu já penso um pouco assim, como síndica, né? E como é que você pensa? Então, vamos lá. Aí eu fico imaginando assim, é obrigatório, mas o custo que vai ter toda essa obra dentro do condomínio e a aceitação dos próprios moradores. Eu ia falar sobre isso. Como é que, no caso, tem que ser uma assembleia? Assembleia e taxa extra. Coro. O coro aí vai para modificação, né? Não, é modificação. É modificação. 2 modificação, 2 terços. Pode ter que ter. Essa é a grande. Vai ser uma grande dificuldade também você conseguir 2 terços. A gente sorteia a garagem nesse dia, que aí todo mundo vai. É uma estratégia, né? Uma estratégia. De garagem daqui a 3 anos não vai dar tempo, porque a gente tem que fazer antes de mas aí a gente tem que analisar o seguinte: se não fizer, a gente tá falando de força de lei.
Se não fizer, vai ficar multa. Vai ficar sendo multa. 3 multas que levar da CAEB, você paga a taxa extra pro apartamento. É porque acontece. Dependendo da multa. Então, 3 multas, tem quantas unidades? O que acontece? Aqui na minha pesquisa eu vi que existe obras. 224 unidades. Eita, dá pra fazer. O que acontece? Doutor, aqui eu vi que tem obras necessárias e obras úteis, né? E isso entra na obra úteis, né? Então ela tem um quórum melhor, não? Aí é necessária. Necessária? É necessária. Então continua, não tem como burlar a lei, né? Não tem como. Ô, Cleiton, e quais as vantagens que tem esse sistema de individualização para o condomínio? Na verdade, você tem... Primeira coisa, você respalda o síndico do susto, né? Eu costumo dizer o seguinte, que o impacto maior hoje é água, né? 10, 20, 30 mil, e ele acaba tirando aquela responsabilidade das costas dele, né? Exatamente, porque o que acontece com o síndico? O síndico, ele tem que pagar os 30 mil. Só que das suas 200 unidades lá, se 50 não pagou, o ACAESB não quer saber. Ela vai continuar te cobrando. E aí vira uma bola de neve. Isso é uma preocupação com todos os síndicos que eu tenho conversado aí ao longo dos anos. É uma das maiores preocupações, porque se o seu índice de inadimplência sobe, você vai ter que deixar de pagar funcionário para pagar a conta de água. E outra coisa, o que eu acho que acontece mais em Brasília é o quê? O síndico não paga água, porque a conta maior, né? O cara vacilou 2, 3 meses, é 40, 50 mil. Então fica a conta maior e nesse quesito aí de conta de água, a CAESB ela é bem acessível. Ela parcela. Você nem precisa ir lá mais hoje em dia para parcelar. Né? Então é o que fica inadimplente primeiro é a conta de água. É o que te dá flexibilidade. Agora não pode mais cortar a água, né? Não. Então... Sério? Pô, eu tava preocupado, cara, vai ser o 5 minutos tá enchendo meu saco. Paga água. É item essencial à vida. Tá? Outra coisa importante, né, que eu vi aqui na pesquisa, que esse sistema reduz até 40% o consumo de água, né, Cleiton? Sim. Entra naquela questão da consciência social, porque o que acontece? Eu economizo, você economiza, a doutora toma banho de banheira todo dia. É a hidromassagem. Exatamente. O que vai acontecer? Na primeira conta que ela vê que ela vai pagar R$1.000 de água, ela toma banho uma vez por semana. A banheira já fez pro Patrícia, você ainda tá aquela piscina lá na cobertura? Nada da cobertura do vizinho tem. E outra coisa que eu vi que também que é importante, que a gente vê que agrega valor pro imóvel também, né? Sim. Então, na verdade, é uma coisa que é lógico de lei, mas também é um investimento que o condomínio faz e o condomínio faz também na unidade dele, né? Exatamente. Você valoriza o seu imóvel, né? Porque quando você consegue individualizar a sua água, o comprador, ele leva em consideração essas questões. Primeira coisa que pelo menos eu pergunto quando eu vejo algum imóvel que é apartamento é o quê? Qual que é o custo do condomínio? Quais são as taxas envolvidas no condomínio? Então, quando você começa a ver contas de água aí, que eu já vi locais aí com contas de água de 120, 130 reais, você fala assim, eu não gasto isso de água. Entendeu? Então, é um ponto onde você avalia ali direitinho. Muitas vezes é um ponto onde um possível comprador deixa de comprar. Agora, quando você fala, não, a água é individualizada, a luz é individualizada, o gás é individualizado, aí realmente... Mas outra coisa, acho que o primórdio, cara, é a justiça, né? Agora ele tá falando que é uma família de 3 pessoas e uma de 5. Hoje, historicamente, paga a mesma coisa, né? É a questão da consciência que o Cleiton falou, assim, desde o começo, né? Tem condomínios, principalmente esses prédios antigos, que o pessoal deixa lá vazando 1 ano a caixa da descarga e aquilo vai uma água absurda. Aí a pessoa não tá nem aí, porque tá todo mundo pagando. Aí quando individualiza, que aí a conta de um apartamento de 2 quartos vem 200, 300 reais, aí o cara, não, mas peraí, eu moro só eu, minha esposa e um bebê, a gente não gasta isso de água. Aí que manda alguém para verificar, aí tá lá, a pia da cozinha pingando, a caixa da descarga vazando, e ele não sabe de onde está vindo a água. E se não for individualizado, a pessoa não vai atrás disso. O último prédio que nós fizemos, esse da Asa Norte mesmo, ou da Asa Sul, a conta baixou, o volume de uso de água que vinha da rua baixou em 60%. A pessoa fica com consciência no bolso. Porque assim, infelizmente, né? É um prédio muito antigo, apartamentos muito antigos. Praticamente todos os moradores fizeram alguma reforma hidráulica. Não, mas acho que... Uma vez a gente já fez o teste no condomínio, né? Porque lá a gente tem os hidrômetros separados, mas não está individualizado ainda. Então a gente fez o teste. Pegamos mais ou menos uma semana, um andar só, né? E olhamos todas as unidades
qual foi o consumo mais ou menos de água. Então você vê uma diferença muito grande de uma unidade para outra. Então a bandeira desse ano aí até 2021 é a individualização de hidrômetros, hein, pessoal? No caso do seu prédio, que você já tem esses hidrômetros para cada apartamento, você tem uma solução rápida e barata. Que é o que? Você faz a substituição dos seus hidrômetros por hidrômetros com telemetria. E aí a gente faz a contabilização para cada apartamento do seu valor individual. E aí você pode mandar a conta individualmente para cada um. Como se fosse uma leitura particular. Exatamente. E é legal. Isso daí você pode fazer. E é legal também a CAESB. É legal. Não. Você vai receber uma conta principal da CAESB. E quando você for emitir a sua taxa de água, você vai emitir uma taxa para cada um. Hoje nós fazemos isso, isso já tem... Tem empresas que fazem essa questão de leitura particular. Que é a empresa que a gente representa, já tem essa opção de leitura individual, aonde é feita a cobrança individual de cada morador. Então, por exemplo, no nosso condomínio ainda é cobrado a taxa mínima que a CAESB fornece. Então, ela cobra da gente 10 metros cúbicos por unidade. O valor de 10 metros cúbicos por unidade. E quando ultrapassa isso, ela coloca os metros cúbicos que foram ultrapassados. Os excedentes. Agora, a dúvida: e se for menos que isso, a CAESB vai diminuir na conta dela ou ela vai continuar cobrando o mínimo? Não, porque é mínimo, né? Uma cobrança mínima. É o mínimo. Isso, não diminui mais. Aquele é o mínimo. Seria essa, eu acho que a água é tão injusta essa questão, né? Igual a energia é por quilowatts, né? Tinha que ser por litros também, né? Exatamente. Porque acaba que a pessoa, vou gastar esse trem mesmo, tá aí, né? Na verdade, assim, a gente tem que analisar também, porque existe um custo muito alto de você manter as instalações hidrossanitárias no Brasil. Então, para se tornar viável, existe essa cota mínima por cada usuário, entendeu? Patrícia, tem alguma pergunta aí? Nosso amigo Cleiton da CEL Tecnologia? Muitas, mas depois... Não é se falar em off, né? Porque, coitado, acho que ele vai passar um dia no condomínio. Não, vai, se não levar ele lá pra ele fazer uma avaliação pra você lá, bacana. Aí, inclusive, uma empresa parceira do nosso programa aí. Lá também que eu quero saber se me ajuda. Aí, vai sim, com certeza. Doutor, tem alguma pergunta aí pro doutor Cleiton? Doutor também, né? Todo mundo é doutor aqui. Tranquilo. Tá tranquilo? Não, ainda não. Cleiton, então... Vende teu peixe aí pra galera que quer endosar os hidrômetros lá dos condomínios, verticais ou horizontais lá, né? Fica à vontade aí. Vamos lá. Pessoal que tiver interesse em individualização, quiser até mesmo bater um papo, entender um pouco mais, porque existe uma série de dúvidas. Esse é um tema que tem muitas dúvidas, então é importante que o pessoal esclareça essas dúvidas. É só entrar em contato com a gente pode mandar um dos nossos consultores de vendas. Esses consultores estarão lá para tirar todas as dúvidas, esclarecer todas as dúvidas. É só entrar em contato com a gente pelo nosso site www.cltecnologia.com, pelo nosso telefone no 35530012, segue a gente lá no Insta, @cltecnologia, ou pelo e-mail contato@cltecnologia.com. A gente tem uma equipe lá altamente qualificada que pode dar suporte aí para todos os nossos amigos condôminos. Só dando uma ressalva aqui para os ouvintes, quem quiser também tiver um pouco de interesse, de curiosidade, na CAESB, no site da CAESB tem uma aba lá que fala sobre isso, as normas, as leis. Tem uma cartilha inteira. Isso, quem tiver, eu estava pesquisando e dei uma lida lá. Para esclarecer um pouco, né, esse processo aí, que não é um bicho de 7 cabeças, não, e é muito importante o condomínio, para o síndico, acho que para o mundo em si, né, que é uma questão ambiental de Ô louco, meu! Voltando aqui com o nosso quadro, com o nosso programa Inteligência Condominial, o programa que vem revolucionando o mundo condominial. Em condomínio, tudo é permanente, exceto a mudança. Vamos mudar, amigão síndico? Quero mandar um abraço pro cara ilustre que está ouvindo o meu programa, né? Que é meu pai, né, pai? Um abração, tudo de bom pro senhor aí que tá ouvindo nosso programa aqui, né? E olha que ele não mora em condomínio não, mas ele tá ouvindo, né? E eu, todos os síndicos profissionais que estão atuando no dia a dia, né? Estamos aqui no nosso quadro de síndico para síndico, esse quadro que vem dar voz pro síndico, ouvir as necessidades dele, os insights que ele tem para passar. E vamos que vamos, né, Patrícia? Cara, a pergunta que eu faço para todo mundo: você tava normal um dia que você se tornar síndica? Você tinha chegado do serviço meio grog, tava de ressaca?
Eu acho que foi muitos plantões seguidos aí. Muitos plantões seguidos, né? Tava meio ressaqueada. Ou então foi a primeira assembleia do meu marido que votou a favor da taxa, sem saber o que ele tava votando. Mas você quis tornar síndica mesmo ou você foi de uma coisa de oportunidade, meio ocasião? Foi meio que a ocasião foi proporcionando a isso, né? Eu sempre fui uma pessoa assim muito participativa, sempre gostei de participar, sempre tive muitas dúvidas com relação ao condomínio. E aí foi tendo uma movimentação no condomínio que levou a isso, né? Porque assim, quando acontece de ter a eleição do síndico, são muitas poucas as pessoas que se propõem a isso. Mas são várias que reclamam e que querem uma providência. Então, assim, eu me senti naquela posição de que do que adianta eu tanto cobrar e eu nada fazer. Então, foi meio isso que foi de fazer a diferença mesmo, né? Isso. Foi uma epifania no momento que ela se arrependeu 10 minutos depois. Patrícia, e o quadro de síndico para síndico, como é que você vê essa relação hoje? Ela funciona mesmo? Você troca muitas ideias entre os síndicos aqui? Como é que é? Sim, aqui na Samambaia eu acho que a doutora Vilar de Águas Claras, né? Lá também acho que tem um grupo bem forte de síndicos. Aqui na Samambaia a gente tem um que a gente conversa muito, praticamente a gente conhece quase todos os síndicos dos prédios aqui em Samambaia. A troca de experiência é muito grande. A gente tem um dos grupos do qual faz parte a administração da Samambaia, o batalhão da PM, os meninos do Conselho Tutelar. Então, assim, eles estão sempre ajudando a gente. É ótima a relação que a gente tem com os síndicos daqui. Isso é importante, o negócio. A ideia é exatamente trocar essas ideias, né? Um olhar para o outro e ver. E no condomínio, eu falo, a ideia do quadro quando surgiu, que como eu ia no condomínio, conversava com o pessoal, mostrava a ideia, porque assim, eu acho que tem muita coisa boa escondida, né? Eu tratava aqui com o Bruno, que é do condomínio Reserva, que é 1.400 unidades, uma experiência muito bacana, falou um pouco do dia a dia. E a ideia é essa, dar voz ao síndico mesmo, porque não aprender com outro síndico, né? Isso. O advogado aprende com o advogado, o engenheiro aprende com o engenheiro, né? E eu não aprendo com ninguém, porque eu não faço nada mesmo, né? Sou ator. Mas a ideia é exatamente essa. E assim, Patrícia, qual é a maior dificuldade que você encontra para você exercer essa profissão de síndico hoje? A maior dificuldade... Eu vou falar profissão porque já quase tornando a profissão mesmo, né? É verdade. Tem gente que já fez até o curso profissionalizante e tal, só não foi... homologada, não tem o cargo de síndico ainda, né? Mas assim, a maior dificuldade que a gente tem é justamente você ter que entender de tudo um pouco, né? Você sendo síndico, você acaba tendo que entender de coisas que não fazia parte do seu dia a dia. Então, a dificuldade maior, mas também o desafio maior é sempre você estar em busca de conhecimento, né? Você tem que saber um pouco da área de engenharia, de arquitetura, de direito, ser psicóloga, entendeu? Então, assim, eu sou da área da enfermagem e, às vezes, também no prédio, tem muitos condomínios que acham que eu vou resolver essa parte pra eles também, entendeu? Vai dar um jeitinho, né? Primeiro socorro. Primeiro socorro. Vai chegar, vai ligar pra síndica e falar assim, eu tô com uma dor no ouvido, o que eu faço? É isso. Patrícia, meu filho tá aqui com a febre e tal. O que eu dou? É isso, entendeu? Não que eu ache ruim de falar. Claro que eu não peço pra medicar ninguém, sempre tô lá disposta a ajudar. Mas é bem isso. Pega bem mas é legal, né? Patrícia, e como é que é a relação lá, você com os moradores? É tranquilo, é bacana? O pessoal quer te xingar, o pessoal te ama? Eu acho que, assim, na maioria, o pessoal é a favor, gosta do serviço prestado lá. Sempre tem um ou outro. Mas quando você vê que esse um ou outro tá implicando com alguma coisa da parte da administração, primeiro, porque eu sou uma pessoa assim que não levo nada pro pessoal. Nada, não consigo. É da minha personalidade. Então, se hoje a gente tá aqui discutindo por causa de algum problema que teve no prédio, no outro dia você passar por mim, eu vou falar bom dia com você, eu vou conversar, acabou ali. Então, quando você vê que a pessoa tem alguma coisa ali que tá pentelhando na administração, ainda mais quando é uma administração... acessível? Acessível e transparente. Compliance. Você vê que tem alguma coisa ali no fundo. A pessoa já infringiu alguma regra, não gostou de ser chamada a atenção, tá devendo uma taxa de condomínio. Então, sempre tem alguma coisa ali. Eu acho que nunca tem muito
pessoal. Um motivo real, né? É, assim, alguma coisa pessoal que leve a pessoa a não gostar da gestão, né? Cleitão, tem alguma pergunta aí pra Patrícia? Eu quero morar no condomínio dela. Rapaz, lá é bacana. Ó, o pessoal que quiser ver, eu já fiz a entrevista lá no nosso YouTube, Inteligência Condominial, tem a playlist de síndico pra síndico, 40 minutos lá. Tu vê o salão de jogos dela, tem o brinquedo também das crianças também, cara, academia, churrasco, lá é muito bacana o treinar, lá é chique mesmo, né? Doutora, tem alguma pergunta pra Patrícia? Não, tranquilo. Patrícia, então vamos lá, né? Outra coisa, qual conselho você daria pra um síndico que tá atuando hoje no dia a dia, com a sua experiência? Que tá começando? Pode ser. Primeira coisa é ele sempre estar em busca de conhecimento para ter certeza do que realmente ele está colocando em prática no condomínio e ser transparente, porque hoje em dia eu acho que é o que condomínio cobra mais. Às vezes eu até recebo algumas críticas de algumas pessoas assim que falam assim: você responde demais em grupo de WhatsApp. Se o morador quer falar com você, você tem que marcar um horário com ele. Eu sempre tive para mim de ser uma síndica mais acessível. Eu respondo dúvida em WhatsApp mesmo quando eu posso. Eu sempre estou pelo prédio e quando a pessoa quer falar comigo, eu sempre sou acessível. Porque o pessoal cria muito aquela característica de que o síndico é o cargo máximo dentro do prédio. Então, às vezes, não tem aquela acessibilidade que o morador realmente gostaria de ter. Eu acho o seguinte, e tem que estar disposto. Não, eu acho que a gente tem que entender que é o seu jeito. Isso é uma gestão, cada um tem um jeito de gerir as coisas, cada um tem um jeito de fazer. Se você acha que se sente confortável em fazer pelo WhatsApp, faça, e não. Se ela tá confortável, né? E também não tá ultrapassando o limite, não tem problema nenhum. Eu acho que é igual eu falo, são vários caminhos para o mesmo objetivo, né? Igual a administração nesse sentido. Tem várias maneiras de você atuar para você alcançar aquele resultado que você almeja, né? Mas uma coisa é, por exemplo, tirar uma dúvida. Agora, uma reclamação oficial, alguma coisa assim, aí eu sempre oriento. Não, aí tem que ser pelos meios mais oficiais que a gente tem. Livro, e-mail, esse tipo de coisa. Eu acho que outra coisa importante que a gente vem falando é que o Cleito falou, todo programa a gente fala, buscar bons profissionais para assessorar. Isso. O síndico não precisa saber tudo, né? Isso. Ele, lógico, que tem que ter um breve conhecimento e saber se acercar de bons advogados, bons engenheiros, bons administradores de condomínios, bons prestadores de serviço para te assessorar nisso aí. Eu estava aqui com o exemplo do Bruno, ele faz exatamente isso. Hoje ele tem lá, ele só faz a parte de demanda, né? Vai ver se tá tudo ok, vai verificando, porque ele formou a equipe dele que vai lá, faz a demanda dele e faz o dia a dia. Você trouxe até um tema bem interessante, que é o seguinte: as pessoas às vezes pensam que dentro de um condomínio, o síndico não faz nada, ele só manda os outros. Eu já ouvi isso. Então, por exemplo, até ele chegar, pode ser que ele só mande os outros, mas até ele chegar no ponto dele mandar, ele trabalhou muito. Ele trabalhou muito porque ele teve que preparar aquilo tudo. Então, por exemplo, o que sempre me perguntam, a nossa eleição lá é anual. Aí sempre me perguntam: esse ano você vai concorrer de novo? Eu, Patrícia, acho que eu vou concorrer até o dia que o condomínio não quiser me tirar mais. Você sabe por quê? Porque já teve toda aquela demanda e todo aquele trabalho que ainda tem. Mas para você colocar o condomínio da forma que tá. Então, assim, é muito difícil essa visão da pessoa falar: eu nunca vejo o síndico aqui, ele nunca tá trabalhando. Às vezes a gente trabalha 2-3 horas seguidas pelo telefone, resolvendo problemas. E outra coisa, o síndico, ele responde, cara, ele é responsável por isso, né? A gente tem que entender, cara, que é igual uma empresa. A gente busca o quê? A harmonia. Chegou na harmonia, é manter. Não é aquela coisa... Não, é uma coisa que vai passo a passo, na sua calma, no seu processo. Às vezes muitas coisas pelos bastidores, né? Porque é uma conversa informal com o engenheiro, é uma conversa informal com o advogado, né? É uma conversa informal com o funcionário. Então, muita coisa você não vê a coisa acontecer, na verdade. Não é igual uma obra, é um pintar, não sei o quê. Então, muitas coisas é no dia a dia mesmo ali, do passo a passo, né? 90% escondido e 10% aparente. É isso aí. Então, às vezes, vai ter essa dificuldade das pessoas verem. E acontece, o morador não tá lá, né? O cara chega à noite, né? Sai de manhã cedinho, acaba que só dorme ali e não tem esse contato com o síndico, né? Patrícia, e como é que você vê a questão dos custos? Chegou a fazer um curso profissionalizante nessa área de síndico profissional? Como é que foi essa parte de adquirir conhecimento para você? Sim, logo no primeiro ano que eu entrei, eram dúvidas e dúvidas. Então eu fui atrás e realmente já fiz
curso básico, já fiz curso profissionalizante. Tô sempre buscando interagir ali no meu condominial, né? Que é que nem ele falou aqui. Vão surgindo várias tecnologias e vai agregando várias coisas que dá para você melhorar o condomínio no dia a dia, né? Então, assim, você tem que estar sempre participando. Sempre buscar novos conhecimentos, novos horários, novas tecnologias, tudo que for ajudar na gestão, né? Doutora, e aí? Gostou da Patrícia? Sim. Patrícia, acha que a doutora seria uma boa síndica? Não. Ela disse que você acha? Ela disse que ela não teria muita paciência. Não sou uma pessoa muito paciente. Mas assim, ela parece ser bem calminha. Não, e tem a vantagem quando o menino precisa pagar advogado, né? Ai, que não mesmo. E o Cleiton? Você acha que o Cleiton seria um bom síndico, Patrícia? Sim, eu acho que sim. Eu acho que ele seria um bom síndico. A vantagem é que eu sou político. Eu não entro em conflito com ninguém. Verdade, isso é bom demais. Eu acho que eu sou mais ou menos assim. Tranquilo. Patrícia, e assim, o que ser síndico agregou pra você como pessoa? É um conhecimento muito grande, né? É um desafio muito grande também. E além de... te ensina a gerir de uma forma geral, né? Então, tanto a sua vida pessoal quanto a vida de trabalho, de serviço, você aprende a gerir muito com relação a isso. Você traz muito pra... É uma nova visão, né, cara? Muito grande. E como é que você faz? Agora eu tô tendo um problema de barulho aqui dentro do estúdio. O cara tá... Um filho de uma mãe tá furando com o trem aqui, né? Quem também passa por isso, aqui é um prédio comercial. Como é que você lida lá no dia a dia com essa situação de barulho aí? Essa situação de barulho fora de horário é o que mais complica. E o pior é você descobrir quem é a pessoa que tá usando a furadeira, né? Identificar, né? Isso. Aí, pra isso, igual eu falo, às vezes o grupo de WhatsApp ou até mesmo a mensagem do WhatsApp ajuda muito, né? Aí a pessoa já fala pra você, é fulano que tá usando. Aí tem sempre aquela desculpa, eu não sabia, é só um minutinho. Entendeu? Então, assim, se a gente for viver com isso o resto da vida, de que eu não sabia... É rapidinho. É rapidinho. Então... Rapidinho a gente joga pela janela. Tantos rapidinho que nasceram tantas crianças nesse mundo, né? Mas, Patrícia, é muito bacana mesmo. E assim, eu fico feliz de estar recebendo todo o síndico que vem aqui conversar com a gente, todo tipo de perfil, escolaridade. E o mais interessante, assim, que é um trabalho de querer fazer mesmo, né? Igual tava o Bruno aqui, que ele não recebe nada, não tem nenhum prolabore, faz por fazer mesmo, né? Tem outros síndicos que estão aqui há um bom tempo, são profissionais, pessoas que dão... É doação, na verdade, porque é muito enchão de saco, né? A gente sabe que é ser síndico. Inclusive, eu estive aqui com um síndico, o ex-síndico, que é o Silas, você deve conhecer ele da região. Sim. E ele falou que nunca mais quer na vida dele, né? Então você vê, o cara não fez uma experiência, não quer, por quê? Cara, é muito enchão de saco mesmo, muita responsabilidade, você deixar de fazer suas coisas pra fazer as coisas pros outros, que os outros deviam fazer. É porque eu falo, muitas vezes é negligência que as pessoas não fazem e não entende que ver condomínio é ver comunidade, né? Tem que ter psicológico. Tem que ter, e é muito, cara, porque é todo tipo de gente, né? É igual você falou, às vezes o cara vai pro lado pessoal e não vê o tudo, né? E começa, não paga, não sei o quê. Não... É igual eu falo, é tão simples, tem as regras, só seguir as regras, né? É tão simples. É igual esses dias mesmo, faltou água da CAESB, né? E aí eu só avisei pro pessoal que, vamos economizar, que a gente tem água no reservatório, mas faltou da CAESB. E aí simplesmente o morador vira pra você e fala assim, por que tá faltando água da CAESB se o racionamento já acaba há muito tempo? Aí você tem que perguntar lá na CAESB, né, querido? Então, aí você pergunta. Não, você tem que perguntar lá na CAESB. Gente. Mas isso é coisa óbvia, o que tem a ver? Acabou. Óbvio, A vez faltou o mano. Não trabalha na CAESB, eles não mandam comunicado pra dizer, meu povo, tá faltando água por isso. Não, você ainda tem que escutar assim. Não, mas você, como síndico, você tem que saber. Passar a informação correta. Eu tô passando o que eu sei, filhote. Eu não faltou sou água. presidente da CAESB, entendeu? Então, assim, algumas coisas tem hora que você tem que ter uma paciência. Eu não tenho paciência pra isso. Pra responder assim, bem... Cara, é engraçado mesmo. Meu esposo né? também não. Meu esposo... Eu tenho paciência pra isso, não. Falta... Patrícia, então, qual conselho você daria pra uma pessoa que quer se tornar síndica hoje? Não vira, né? Não vira assim. Vai caçar outra coisa pra fazer. E segunda coisa, igual você falou, procurar profissionais que te assessorem. Você sempre tá em busca de profissionais responsáveis, entendeu? E que trabalhem realmente na área, que sejam profissionais que estejam ali a fim de te ajudar mesmo. Esse é o primeiro passo que você tem E assim, o que me preocupa é que, logo a gente faz o programa, eu trabalho na emissão de condomínios também, e represento algumas empresas aqui em Brasília. O que eu reparo muito é muitas vezes que o fornecedor quer tirar vantagem do síndico para não ter
saber da lei. Isso. E muitas vezes também o síndico cai de bobo, né? Porque ele, por exemplo, eu tô num condomínio agora que assumiu a parte de mão de obra e na tinha no primeiro instante mandado um orçamento. O cara fechou com outra empresa. Valor muito baixo. E não se cumpriu aquilo porque você vê que não tem lógica. É matemática. Não tem como custear aquilo. E assim, eu dou até um alerta para todos os síndicos que estão nos ouvindo, os moradores também podem participar disso, que todo ano eu faço uma pesquisa de mercado, né? O que eu reparei esse ano? O primeiro, muito complexa as planilhas de custo deles. Você tem ideia? Eu sou do ramo, eu levei 3 dias para entender a parada. Porque estão maquiando muita coisa, estão botando os valores, no final a soma diferente. Muitos não estão colocando algumas provisões que são necessárias. Por que acontece? Amigão síndico, é matemática. Se a conta não fecha, não tem jeito. Uma hora vai dar problema, entendeu? Então, assim, a ideia do interesse condominial é o quê? É abrir a cabeça do síndico para essas novas tecnologias, para a questão de direito, para a questão humana, entendeu? E a gente tem que entender o seguinte: não existe nada barato. Existe um preço que é justo. É igual, por exemplo, a situação que eu falo do síndico profissional ou síndico orgânico. Ele pergunta para mim, cara, eu acho que eu vou preso pelo bom trabalho. Ou ele é orgânico ou ele é profissional. E a gente tem que entender isso também. Então, síndico, não existe nada barato. Não existe almoço de graça. Não é verdade, doutor? Se o cara cobra um baratinho, coisa errada tem aí. Aí, cedo ou tarde, o condomínio pode responder solidariamente por uma... Literalmente. Você vai ver, cadê o FGTS? Exatamente, cadê o INSS? Cadê o INSS? A gente tem um trabalho de monitoramento, que a gente faz manutenção e monitoramento de câmeras, que a gente coloca os AGPs. Esse é um tema que a gente vai falar mais lá pra frente. Mas nós fazemos questão de, na entrega da emissão da nota, que é algo que as pessoas costumam correr, a gente entrega todas as guias pagas do mês anterior, todas as nossas certidões, tudo entregue, porque isso dá uma segurança para o síndico de que quando cessar aquele contrato e que for fazer um novo, que aqueles funcionários forem desligados da empresa, ninguém vai entrar com um processo judicial cobrando do condomínio solidariamente INSS ou FGTS ele atrasado. Não, é igual eu falo, a gente tem que... Eu fiquei preocupado mesmo, esse ano eu fiquei mais preocupado, dos outros anos não, que estavam os valores muito próximos. Agora esse ano eu fiquei assustado porque você vê que é má fé mesmo, entendeu? E o que eu venho conversando com o síndico é isso, muitas vezes ele é pego pela má fé. Às vezes o cara fala uma coisa, entrega outra coisa, ou ele vende só por vender, não tá preocupado se vai dar certo ou não, entendeu? É igual a gente tava conversando muito com o Cleiton, essa questão da segurança, a gente tá falando sobre câmera, né? Às vezes o cara bota uma tecnologia que não precisava, ou bota coisa a menos ou coisa a mais só para fazer volume mesmo e não vai resolver o problema. Isso que é a questão, não vai resolver o problema do síndico. Vai trazer mais problema pro síndico. O síndico tem que ser bem assessorado. Não é não, Patrícia? Vamos lá, então deixa uma mensagem final pro nosso amigo síndico que tá nos ouvindo aí. Que ele tenha muita paciência. Que Deus ilumine, né? Que Deus coragem. Ilumine nessa gestão dele aí. E é isso. Não, bom demais, Patrícia, muito obrigado aí por disponibilizar seu tempo para nós, para estar conversando aí, passando a experiência para nossos amigos síndicos que estão nos ouvindo aí. Depois vai estar lá na internet também, no canal YouTube, lá no Interesse Condominial, no quadro de síndico para síndico, tá? Tem o pessoal fica à vontade também, que conversar, tirar algum tipo de dúvida, né? Doutora, vem do seu peixe final aí, manda um abraço, um beijo, se você quiser, fica à vontade aí. Um beijo pro meu pai, pra minha mãe. Também que a família é pequena, né? Um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pro meu namorado. Melhores lá pro seu Marcos, né? Bom demais. Qual é o telefone de contato mesmo, pessoal? É 98127-6257. Certo. Patrícia, não sei se pode conceder seu telefone pro pessoal que quiser visitar o seu condomínio, que tiver alguma dúvida com você. Pode ficar à vontade. Meu telefone é 99278-8932. Patrícia. O Legrand é um prédio que fica bem atrás ali do fórum, aqui de Samambaia Sul. A gente andou fazendo umas melhorias lá bem legais. Se alguém tiver disposto. Quiser conhecer, né? O seu condomínio tem um grupo gerador que tá com problema? Não. Não? Deve ser porque tem um green lá atrás dela. Recentemente a gente fez um orçamento de um grupo de gerador que estava queimado lá no condomínio. Acho que foi atrás do fórum. Você que era atrás do fórum. Não era atrás, era à frente do fórum. Pode ser. Pode ser. Cleiton, vende mais uma vez seu peixe da Sete Tecnologia pro pessoal aí, pros ouvintes. Bom, pessoal que precisar encontrar a gente aí, a gente está sempre disponível. Pessoal que quiser, tiver dúvidas com relação a toda a nossa conversa aqui, vocês podem mandar aí as dúvidas pro Inteligência Condominial, que a gente vai sanar todas essas dúvidas aí para vocês. Vocês podem entrar em contato com o Thiago, que o Thiago
vai repassar pra gente, a gente vai esclarecendo essas dúvidas aí pra vocês. Pelos nossos meios convencionais, né? E-mail, site ou telefone no 35530012, no e-mail contato@cltecnologia.com ou pelo nosso site www.cltecnologia.com. Pessoal, quero agradecer aí a CL Tecnologia, que é um dos nossos patrocinadores aí. Temos também a Atual Forte Corretor de Seguro, que quiser fazer um seguro de carro, de vida, de condomínios também, entra lá na internet, Atual Forte Corretor de Seguros. Também agradecer a Torque Corretor de Condomínios, também é um dos nossos patrocinadores, cotações 61984445210, né? E aí vamos pro trâmite final, né? Mensagem final. E eu pensei, olhei pra vocês, falei, o que eu vou falar pra esse povo hoje? E a mensagem que eu quero falar é o seguinte: não tenha pressa, um passo de cada vez, que as coisas vão se acontecendo, vão se resolvendo. Às vezes a gente tem pressa para alcançar nossos objetivos. Vamos estar falando com a pessoa que hoje sim, hoje estamos no mundo tudo do ontem, né, doutora? Tudo é para ontem, E a gente tem o seguinte, que tem um ciclo que é o de plantar, né, de podar e de colher. Então, a gente tem que entender que é um processo contínuo, uma coisa que vai acontecendo. Então, assim, amigo síndico, não tenha pressa, faça a mudança dia a dia, passo a passo, que lá na frente você vai colher o fruto e vai deixar aí